todos. Vou pedir licença para falar de pé, que eu estou bem emocionada de estar aqui hoje, nessa noite linda de festa, numa cidade maravilhosa. Não só porque é Campinas, né, uma metrópole, e para aqueles que vêm de outros estados e de outros países, né, não é pouco relevante ter uma cidade com a envergadura de Campinas, com essa linda história, com esse lindo hino, mas porque nos acolhe aqui numa temática que já há longas datas, né, desde 96, tem feito história. E eu, na minha pouca idade, aprendi 2 lições nesse tempo que estou caminhando com a proteção social especial, né, de alguma data. 2 marcos importantes na história do Brasil nós temos, secretária. Nós temos o marco legal da primeira infância e Jane Valente, que faz a nossa história e que não só faz conhecida a nossa Campinas, mas como também as famílias acolhedoras. Estou bem emocionada de estar aqui. E já quero cumprimentá-la e também, em nome do prefeito Donizete, agradecer o convite feito a mim e à nossa equipe do Ministério da Cidadania, que estará com vocês também ao longo desse encontro, Juliana Fernandes, Ivânia Guest, Ana Angélica Campelo e Viviane Ferro, que estarão também compondo durante a programação, a participação do Ministério da Cidadania. Quero agradecer as lindas palavras da secretária Eliane. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua parceria sempre, por segurar a ponta, né, que nós estamos juntas, ninguém fica para trás, né, é o nosso lema. Agradecer a participação de todas as organizações governamentais. Sandra, pelo carinho tão grandioso, assim, coração você tem, muito obrigada. A professora Maria Virgínia também, agradecer a sua participação, o seu apoio e também por abrir a oportunidade da gente alargar essas fronteiras aí. Também agradecer aqui a Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara que precisou se ausentar, o vereador Marcos Bernardelli, e todos aqui presentes, organizações, e queria falar de uma forma cuidadosa e carinhosa com Paula, Iosmar e Roseli, pela satisfação que tenho de tê-los aqui hoje, a alegria que tenho de poder vê-los aqui e poder compartilhar um pouquinho do lugar onde nós estamos, aquilo que vocês realizam. Porque é toda uma rede, é um cinturão, como diz a nossa secretária, de estarmos juntos aqui, protegidos por uma política de Estado, uma política de proteção social que alcança as crianças que mais sofrem no nosso país. E é desse lugar que eu queria falar com vocês. Já fui apresentada, secretária, né, mas queria falar um pouquinho que, além de ser servidora do Ministério da Cidadania, estar hoje ocupando, né, a cadeira de secretária nacional de assistência social, eu também sou mãe de 2 crianças na primeira infância, Elisa, de 5 anos, e Gustavo, de 1 aninho. E foi muito bom poder deixar hoje, né, estar com eles, né. Tentei vir de manhã, não consegui, cheguei agora no final da tarde, mas de poder voltar para casa, almoçar com eles e dizer que viria conversar com pessoas que gostam muito das crianças e dos adolescentes. E a minha filha de 5 anos, Elisa, me perguntava assim: mamãe, mas você sempre ajuda tanta gente, e a gente sempre fica para depois. E aí eu perguntei para ela: você quer que a mamãe fique com você? Não, acho que tem mais criança lá que precisa. O papai vai ficar com a gente. E conversando, compartilhando com o Jonathan, assim, realmente, cada dia que a gente vive e trabalha, estar aqui no domingo, vocês deixarem suas famílias, cada um com a sua história, de chegar aqui, uma dedicação de vida. Conheço a Jane há algumas décadas, não, com décadas não, né? Alguns anos, tá? E aí ela sempre acompanhada do bem, né? O bem está ali. Eu falo bem porque ele está sempre dando esse apoio. E assim, a gente se envolve, não é pouco, a gente se envolve muito, a gente se dedica muito, mas ninguém mais do que cada um de nós que estamos à frente de organizações, à frente de comandos de direção, à frente de grandes desafios institucionais, se envolve mais do que Paula, Iosmar e Roseli. E é por isso que nos emociona muito vê-los aqui, porque vocês dedicaram, abriram a intimidade da casa de vocês para cumprir uma função de proteção social. Isso para nós é de grande relevância, é por isso que nós estamos aqui também.
por vocês e pelas crianças do Brasil. Deixar Elisa e Gustavo não foi mais dolorido para mim do que muitas famílias que também deixaram muito para se dedicar a isso. E aí eu quero fazer um cumprimento especial a algumas dessas pessoas com que eu vejo também tamanha dedicação, como essas que eu já mencionei, que eu conheço um pouquinho da história, que é Deise, do NECA, Alice, Jonathan, Verusca e Kelly, e agora, mais recentemente, que conheci também aqui Sandra, um pouquinho da sua história, Lúcia, e cada um de vocês que também tive a oportunidade aqui de conhecer, mas não vou conseguir falar os nomes de todos. Todos os representantes da FEAC, Lincoln, que eu tive mais recentemente a oportunidade de conhecer, Leandro também, né, e aqui poder cumprimentar Flávio Lopes, que não tive ainda a oportunidade até a data de hoje. Mas o que eu fui convidada aqui a falar com vocês foi para compartilhar alguns dados nacionais, alguns panoramas a respeito da política de assistência social e, nesse contexto, os serviços de acolhimento, para dar uma base para os próximos 2 dias de trabalho. E aí nós organizamos uma apresentação e eu gostaria de pedir um pouquinho da atenção de vocês sobre isso, né? Embora seja relevante o que a gente vai tratar aqui. Porque nós não podemos falar de acolhimento familiar sem retomar algumas bases que fundamentam a nossa atuação institucional, profissional, pessoal, toda a nossa militância, e eu digo a nossa porque me insiro nesse contexto de proteção social, porque nós estamos falando de políticas públicas de proteção social a quem mais precisa, né, que é a infância dentro da prioridade absoluta. E aí eu pedi para a Sandra, então, passar, que para a gente lembrar e situar os outros países que estão aqui presentes e que puderam, né, nos prestigiar também com a sua vinda e nos abrilhantar com a sua experiência, é que nós estamos falando aqui de uma política que está voltada ao cidadão em situação de vulnerabilidade ou risco social. E esses termos, vulnerabilidade e risco, volta e meia, eles se esbarram aí, um para explicar o outro se refere a ele mesmo. A gente tem essas dificuldades conceituais na política da assistência social, mas se resume a um conjunto de ofertas, serviços, programas e projetos voltados às pessoas que estão com algumas inseguranças. E quais são essas inseguranças? Inseguranças de renda e autonomia, pessoas que estão em contextos de pobreza e vulnerabilidade, entendendo a pobreza na sua multidimensionalidade, e que estão também com o seu contexto de convívio familiar e comunitário fragilizado, né? De alguma maneira, há uma insegurança desses vínculos. Então, nós estamos falando desses grupos. E de pessoas que estão afastadas por medida protetiva. Então, no Brasil, diferente de outros países, não todos, mas alguns países, as crianças são afastadas para acolhimento por medida judicial. E aí nós temos a modalidade de acolhimento institucional e familiar, que já foi mencionado, inclusive, na experiência aqui de Campinas. Mas o nosso enfoque, a nossa atuação, ela está sempre centrada na família, porque nós não podemos olhar exclusivamente para essa criança, sem olhar o contexto em que ela está inserida, sem olhar o território em que ela vive, sem olhar para toda a sua situação num contexto mais amplo. E é aí que a gente tem como diretriz na assistência social a integração entre serviços e benefícios, porque eu não posso olhar para a família que está em situação de pobreza e buscar inseri-la num contexto de transferência de renda. Eu vejo que a pessoa está em situação de pobreza e agora, então, ela passa a ser uma pessoa beneficiária do programa Bolsa Família. Não, ela precisa ter um conjunto de ofertas que possa alavancar o seu status de proteção social através da sua inserção em serviços para a busca de autonomia. Como disse a Jane, os processos também de saída, né, e não fortalecer a sua dependência em relação ao Estado. E aí a gente tem a inclusão das famílias no cadastro único como sendo uma primeira diretriz dessa atuação, para que essas pessoas possam ser enxergadas, sair da invisibilidade e acessar benefícios
como o benefício de prestação continuada, Bolsa Família e os serviços da assistência social. Como nós temos um conjunto de ofertas relacionados à proteção social na assistência, um conjunto que está distribuído entre proteção social básica, entre proteção social especial de média e alta complexidade, que, conforme o grau de vulnerabilidade e risco, aumenta as provisões aí de proteção social. Pode passar, por favor? E aí nós temos no SUAS as unidades de atendimento, que são unidades de proteção social básica, os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, CREAS, Centros de Referência Especializados, que fazem referência e contra-referência para as crianças acolhidas nos serviços de acolhimento, importante para a superação da pobreza e da multidimensionalidade dessas vulnerabilidades que estão acometidas nos territórios, os CREAS, que atendem as crianças acolhidas por motivos, né, relacionados à violação de direitos, como violência doméstica, e que fazem essa contra-referência também aos serviços de acolhimento. Centros de referência para a população em situação de rua, centros-dia voltados a pessoas com deficiência e serviços de acolhimento. Pode passar? Em grandes números, nós temos uma rede capilarizada em todo o território nacional, onde nós temos praticamente o CRAS em todos os municípios brasileiros, um importante suporte do Estado para alcançar essas famílias, esse primeiro olhar preventivo. E quando eu escuto a secretária Eliane falar da prevenção do número de crianças em situação de rua, o número de crianças separadas das mães pelo acolhimento conjunto, vejo também a importância do CRAS nessa mobilização de território, nessa gestão de território importante, nessa interface com os serviços de acolhimento. Nós temos, então, aí o número de CREAS, né, presentes nos municípios acima de 20 mil habitantes. Praticamente todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes têm pelo menos um CREAS. Sabemos que ainda não é universal, não alcança toda a complexidade que a gente poderia ter em termos de proteção e de cobertura da proteção especial, mas é um percurso caminhado aí da política de assistência social. E aí, no caso dos serviços de acolhimento, né, tem outros serviços aí para que vocês conheçam, nós temos 5.797 unidades de acolhimento pensadas para todos os públicos, todos os ciclos de vida. Crianças e adolescentes, jovens em repúblicas, pessoas adultas com deficiência ou com trajetória de rua, adultos e idosos, pessoas idosas. E um número de 32 mil organizações da sociedade civil que hoje estão inscritas nos conselhos de assistência social, das quais aproximadamente 11.200 estão cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social e 5.321 possuem o SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficentes da Assistência Social, onde nós temos cada vez mais alavancada a projeção das organizações voltadas não só a atendimentos diretos, mas também a assessoramento, defesa e garantia de direitos, como nós temos aqui o caso da FEAC, né, que hoje tem uma importante representatividade em todo o Brasil. Dos serviços que nós temos, então, na proteção social básica, né, vocês podem compreender melhor, e ao longo desses dias, vocês vão ter esses nomes aí bem reforçados. Eu vou passar mais adiante, que eu queria falar especificamente sobre um pouquinho esse contexto dos serviços de acolhimento, percurso no Brasil. Não serei eu a dar aula para a professora da PUC, imagina só, né? Quem sou eu para estar aqui apresentando uma aula de história, né, das primeiras evidências que nós temos no Brasil acerca do Estado em prover a proteção às crianças que estavam em alguma situação de risco e vulnerabilidade. Então, nós destacamos apenas algumas evidências para mostrar que, ao longo da história do Brasil, algumas opções foram feitas pensando ser a melhor alternativa, naqueles contextos com que tinha, com as referências que se tinha de política, né, de alguma maneira estabelecida aí para a proteção. E a gente tem aí um ícone, né, na nossa história, e que cada vez que nós retomamos esse ponto
me chama bastante atenção que a primeira roda dos expostos, né, registrada que nós temos na história, foi em Salvador, em 1726. Eu estou vendo o Luiz ali. Oi, Luiz, acabei de te ver, porque aqui é meio difícil de ver com tanta emoção, né, tanta gente. E Luiz da Bahia, Sergipe, vai e volta assim em alguns momentos, né, sobe e desce o mapa, né. E aprendi muito com o Luiz também, a respeito do acolhimento, do monitoramento em relação à referência. E a roda dos expostos, ela nos ajuda a refletir como eram feita a entrega das crianças que eram preteridas, ou por relacionamentos que não eram ordinários, né? Relacionamentos que não eram desejados, gravidezes indesejadas, e essas crianças, ou deficiência, essas crianças eram colocadas, então, nessas rodas, e do outro lado, a pessoa que recebia, geralmente ligada à igreja, acolhia aquela criança sem ver a entrega, né? Sem ver a pessoa que ali colocava o bebê para entrega. E vendo toda essa trajetória, a gente vê o quanto já avançamos na proteção à criança. Hoje a gente já consegue discutir entrega voluntária, né? Até pouco tempo atrás era um absurdo a gente discutir com o judiciário. Como eu posso agora, então, eu não desejei ter essa gravidez, então eu vou entregar a criança à adoção, né? Ou vou entregar a criança ao acolhimento. Não tem nenhuma pessoa da minha família que poderia fazer esse cuidado, eu quero voluntariamente entregar essa criança ao Estado, né, para os seus cuidados. Imagina, 1726, essa era a política, né? E não era do Estado, era a igreja quem fazia esse trabalho, né? Lá em 1979 é que a gente começou com o Código de Menores a ter algum tipo de relação do Estado com a Justiça, né? Ainda, né, no contexto do menorista, né, o menor em situação irregular, onde nós tivemos aí o registro de instituições que acolhiam as crianças, mas sempre no modelo total. Né? A criança era levada a esse acolhimento, né, que eram as instituições totais, e ali elas tinham acesso a todas as políticas dentro. Era um modelo tudão, né? Levava a criança para lá ela tinha escola, lá ela tinha dentista, médico, tudo, e ela não saía. Né? E aí, quando ela se tornava uma pessoa adulta, as grandes dificuldades de vida em sociedade, em comunidade, porque sempre teve, né, aquele confinamento e aquelas relações sempre muito prejudicadas. E aí, com a Constituição, a gente tem uma ruptura desse modelo, né? Não só a respeito da entrega, mas também do papel do Estado e do reconhecimento da sociedade, reconhecimento do papel da família e de todos nós como dever. Então, quando eu digo a Elisa que eu preciso ir trabalhar, que eu preciso ir ajudar outras crianças, é porque compreendo que eu tenho este dever com as outras crianças. Não são meus filhos, mas eu tenho dever para com essas crianças, porque a Constituição assim diz, que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e têm prioridade absoluta. A minha filha tem prioridade absoluta porque é uma criança, mas nós temos também a prioridade absoluta em relação à infância e adolescência pelo poder da Constituição. Então, a Constituição ela também traz o significado do direito à convivência familiar e comunitária e à igualdade jurídica entre os filhos biológicos e os adotivos, o que também rompe bastante com uma lógica, né, do filho bastardo, e a gente trata tudo como família a partir da Constituição. E aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já reforça esse direito à convivência familiar e comunitária, prioritariamente na família de origem, com vínculos, e excepcionalmente na família adotiva. E já traz uma questão de ruptura também, de que acolher criança por motivo de pobreza não pode mais. Ser pobre não é motivo para estar em acolhimento. Isso lá em 93. Mas a gente ainda, 25 anos, né, 26 anos depois, a gente ainda tem muita pobreza acolhida por aí. Porque o grande motivo ainda de se acolher hoje é negligência. E por trás de negligência nós temos aí, sim, o conteúdo pobreza. E aí, em 2004, então, o IPEA, junto com o CONANDA, realizou a pesquisa nacional, uma pesquisa grande, famosa, né? Depois, inclusive, de uma denúncia do Correio Brasiliense, dos órfãos do Brasil. Quem quiser colocar no Google para pesquisar,
o que foi essa matéria do Correio Brasiliense, Os Órfãos do Brasil. É extremamente chocante de ver que os jornalistas fizeram, né, rodadas nos abrigos. Estimava-se que a gente tinha em torno de 300 mil crianças acolhidas, e, na verdade, não chegou a isso, mas que gerou, depois do Brasil, a necessidade dessa pesquisa, que foi realizada em 2004. E logo nesse começo também de década, aí no início dos anos 2000, a instituição do SUAS, o início mesmo de se pensar essas ofertas mais organizadas. Bom, daí nós tivemos, então, vários outros marcos normativos, não vou passar detalhadamente por cada um deles, só queria destacar o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que hoje nós estamos com um grupo de trabalho fazendo uma avaliação desse primeiro plano para pensar o segundo plano. E ele foi muito importante, não só porque ele traçou a prioridade do direito à convivência familiar e comunitária nas ofertas de todas as políticas públicas, mas porque ele reuniu uma rede. E o que é uma rede, se não uma necessidade de articulação, de sentar todo mundo na mesa e de definir prioridades? Porque cada um fica falando na sua caixinha, né? E quando o plano foi pensado, ele foi pensado com todos os atores juntos. E isso criou um amadurecimento no campo da defesa dos direitos da criança e do adolescente, como nenhum outro ciclo de vida a gente viu. Não teve isso na área do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher, não teve em nenhum outro segmento, a não ser na área da criança e do adolescente. E aí, em 2009, nós tivemos a Tipificação Nacional dos Serviços, o Censo SUAS em 2012, quando a gente começou já a monitorar essas ofertas, ter questionário para cada unidade de atendimento. Em 2014, realizamos o reordenamento nacional, que a secretária Eliane também apresentou aqui com aquelas dimensões de recursos humanos, atendimento, gestão. E, em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, e onde nós conseguimos também estabelecer aí a família acolhedora, né, independente de lei municipal, né? Usar os recursos do cofinanciamento federal para também apoiar as famílias acolhedoras. Bom, numa história mais recente, que talvez poucos aqui possam ter conhecido, nós também tivemos a oportunidade de fazer em conjunto com o CNJ, né, com apoio do CNJ, com vários atores, e aí quero destacar também o NECA, o protagonismo da DEISE nesse processo, que é o parâmetro para o planejamento de cada caso a caso, que é o nosso PIA, o Plano Individual de Atendimento, onde nós tivemos a oportunidade de criar orientações para que os municípios, nos seus atendimentos, pudessem organizar um atendimento qualificado. Porque não é só acolher a criança, não é só acolher o adolescente, nem só definir se eu vou agora trabalhar com família acolhedora ou se eu vou trabalhar com acolhimento institucional. É tornar este tempo de acolhimento cada vez menor para aquela criança e cada vez mais efetivo, mais protetivo para a vida daquela criança. E isso não é pouco importante, isso é o mais relevante do acolhimento institucional ou familiar. Isso, tornar o tempo do acolhimento o menor possível, é o grande desafio das equipes. Mas também não pode ser simplesmente pelo tempo, tem que ser a partir das necessidades de cada criança e das necessidades também de cada família, porque a gente precisa tornar seguro o retorno dessas crianças para a família de origem. E ainda, se não houver essa possibilidade de reintegração, sim a colocação para adoção, mas com convicção, com segurança e com o coração tranquilo, como eu ouvi outro dia, né, sem culpa, porque nós fizemos o que foi possível através de um plano orientador da vida de cada uma dessas crianças. Então, nós tivemos aí os serviços de acolhimento, os parâmetros de cada serviço, esse caderninho amarelo que já é conhecido de muitos, e que aí eu falo para os outros países também, que esse é um grande orientador que nós temos, porque ele tem detalhadamente orientações técnicas de como tornar esse acolhimento mais qualificado do ponto de vista da criança, da família, para que possamos trabalhar o ambiente do acolhimento, o trabalho para a colocação familiar, os parâmetros, a inclusão na rede e os desligamentos gradativos, né, para que a criança também possa ter uma segurança do tempo em que ela permanece lá. Pode passar, por favor. E aí nós temos algumas diferenças em relação aos acolhimentos institucionais
e familiares, né? Em relação à equipe de referência, onde nós temos o acolhimento institucional como sendo uma unidade para até 20 crianças acolhidas por unidade, com a equipe formada por coordenador, psicólogo, assistente social para até 20 crianças, e um cuidador e um auxiliar para até 10 crianças, podendo reduzir a proporção de cuidadores conforme necessidades específicas, como primeira infância, por exemplo, né? O cuidador para cada 6 quando tem criança na primeira infância. Casa lar, 10 crianças por casa lar, um coordenador, um psicólogo, um assistente social, para até 2 casas, e aí nós temos um cuidador residente aqui, um auxiliar também para cada 10 crianças, podendo reduzir a proporção no caso de crianças que tenham ou deficiência ou necessidades específicas, como crianças na primeira infância, por exemplo. Já a família acolhedora, nós temos a referência de uma criança ou adolescente por família, então a proporção é muito maior em relação a 1 para 1, né? Exceto no caso de grupos de irmãos, em que a família acolhedora passe a acolher os grupos, e a equipe, então, de um coordenador, um psicólogo e um assistente social para até 15 famílias acolhedoras referenciadas aí, então, a esse grupo. Mas nós sabemos que ainda não é uma realidade, ainda muito como nós gostaríamos de tê-la, né? Ainda temos um número muito reduzido de acolhimentos familiares. Hoje, comparativamente, né, nós temos aí 2.834 unidades de acolhimento institucionais para crianças e adolescentes, acolhendo em torno de 31 mil crianças, em torno de 332 serviços de família acolhedora, com 1.377 crianças. Ainda é um número muito reduzido, mas que a gente vem, ao longo dos anos, acompanhando o seu crescimento, o seu fortalecimento, né, as famílias, os municípios têm estado cada vez mais seguros. Nós não temos um prefeito Donizete em todos os 5.570 municípios, que já, né, prontamente conseguem trabalhar com as suas equipes de uma forma a alargar, mas nós já temos cada vez mais um sistema de justiça também mais sensível, mais seguro, da eficácia desse atendimento e, portanto, uma ampliação gradativa, né? Hoje nós temos em média, né, que a permanência nos serviços de acolhimento institucionais, eles duram em torno de 40% deles até 6 meses, e que nas famílias acolhedoras esse tempo é bem mais rápido. 82% das crianças em família acolhedora não ficam mais do que 6 meses. Então é muito mais rápido o tempo de acolhimento em famílias acolhedoras, e a gente percebe que também ele é mais eficaz do ponto de vista de outros indicadores que a gente também acompanha. Como eu mencionei bem rapidamente, os motivos de acolhimento, eles se diferenciam, mas a maioria deles está relacionada à negligência, tanto na modalidade de acolhimento institucional, como também na modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras. 33% no institucional e 55% praticamente dos motivos de acolhimento em famílias acolhedoras, né? Abandono de pais ou responsáveis, 18% no institucional, enquanto que no familiar o abandono representa quase 22% dos motivos, e 17% no institucional são motivos dos pais ou responsáveis dependentes químicos, o uso de drogas, né? Entre as famílias hoje tem sido o terceiro principal motivo para se acolher crianças no Brasil. E isso, para nós, é um indicador de grande sensibilidade, porque a gente percebe a necessidade de estar ampliando esse cinturão de proteção para a saúde, sobretudo a saúde mental, né? As redes, né, as RAPs, as redes de atenção psicossocial, hoje, elas precisam ser muito fortalecidas para a gente prevenir o acolhimento precoce aí dessas crianças. E, hoje, né, no acolhimento familiar, este indicador ele tem sido o segundo principal motivo do acolhimento. Hoje, 26% dos pais ou responsáveis dependente químico, né, as crianças acolhidas em serviço de acolhimento familiar, hoje são por esse motivo, o segundo motivo principal do acolhimento em famílias acolhedoras. Bom, tempo de acolhimento, já falei um pouquinho, tem ali um gráfico que mostra, né, que a grande maioria das crianças, elas são desacolhidas antes de 2 anos, mas a gente ainda tem um número significativo de crianças que permanecem, crianças e adolescentes, nos acolhimentos
mais do que 3 anos, e aí mais do que 72 meses, né, que são 6 anos, a gente tem aí mais de 2.000 crianças que estão acolhidas, o que nos leva a pensar que também nós não tivemos outras alternativas para além do acolhimento, e a gente vem discutindo com o Jonathan, com a SER Brasil e com outras organizações, a necessidade de se alargar sistemas de proteção para apoio à família extensa, para guarda subsidiada na família extensa, para o apadrinhamento afetivo, porque acolhimento não pode ser a única solução para os casos excepcionais fora da família. E a gente precisa avançar, sobretudo nesses grupos que têm maior dependência de cuidados, que são as crianças e adolescentes com deficiência. Porque a gente percebe, e com idades avançadas, né? Avançadas porque não tem o perfil da adoção, por exemplo, acima de 8 anos, 13 anos, 15 anos, que aí já é um perfil mais difícil para adoção. Como nós temos aí nesse gráfico, vocês percebem que ele engrossa mais ali na idade de 6 a 11 anos, que é um conjunto grande, sobretudo os meninos, né? Sexo masculino, que é o azul ali, ele representa o conjunto maior das crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, que também nos leva a preocupar que as metodologias devem estar adaptadas para essa faixa de idade, devem estar adaptadas também para pensar as faixas de idade e sexo, né? E aqui nós temos também o grande desafio, que é também integrar com os programas de primeira infância que estão crescendo no Brasil. Não só através do Marco Legal da Primeira Infância, mas também através do programa Criança Feliz, que buscou também trazer um olhar no desenvolvimento infantil, na primeira infância, desde a gestação, do pré-natal, e a gente tem ainda 8.236 crianças acolhidas na primeira infância, que a gente pretende, então, agora, modificar essa forma de acolhimento para tornar mais seguro o acolhimento e, sobretudo, mais eficaz do ponto de vista do desenvolvimento infantil. Tornar essa criança de primeira infância, né, público de um serviço de acolhimento familiar é o nosso grande desafio. Bom, passando aí então, acho que a gente tem um pouco uma repetição aí, voltando, só um pouquinho. Esse daí, na verdade, mostra do acolhimento familiar, né? Aí já distribuindo também o número de crianças e adolescentes por acolhimento familiar, por faixas de idade e sexo, também mostrando o grande quantitativo de crianças nessa mesma faixa de 6 a 11 anos. Mas também o que nos leva a refletir que família acolhedora não está sendo resposta somente para a primeira infância. O que já aconteceu e já apareceu também no encontro lá de Santa Catarina, lá com a Sandra, né? E que foi realizado agora em agosto. Curitiba. Tá vendo? Acho que eu já estou mudando tudo aqui. Lá em Curitiba, quando estiveram em Curitiba? Deixa eu ver aqui. Olha, uma boa turma. E que também puderam identificar que a família acolhedora ela tem crescido também para acolher adolescentes. E tem sido efetivo nisso e eficaz, né? Então, a gente tem aí um número também crescente de adolescentes de 12 a 17 anos nessa modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras. Bom, já estou indo para o final, queria mesmo trazer algumas questões aqui para nós, que é o nosso grande desafio, cumprir a lei, né? Que é o dever de todos nós, temos o dever de cumprir, mas nós temos aí de avaliar o quanto nós já avançamos em termos de orientação, em marco normativo, e o quanto também nos importa desdobrar e sair da caixinha, né? Em alguma medida, avançar um pouco mais naquilo que é o óbvio de se fazer. E o Marco Legal da Primeira Infância, ele nos desafia muito a pensar como sair da caixinha. E tem uma questão que eu acho muito interessante, o artigo 31, que eu gosto sempre de trazer à tona, esse desafio de quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. O que é isso, né, a não ser uma família? Eu não consigo ver como a gente consegue desenvolver, né, de uma forma proativa o atendimento de referência estável, qualitativamente, e que promova afeto a não ser um ambiente familiar.
e isso a gente precisa realmente arregaçar as mangas, pensar junto numa mesa, neste seminário. Esse seminário é a 3ª edição onde se pensa isso e se traz como realidade. Campinas já avançou com várias metodologias e várias inovações, como a secretária já nos apresentou, e nós temos de avançar mais para os municípios pequenos, para os municípios que estão localizados em comunidades ribeirinhas, quilombolas, área rural, município lá do interior, né, municípios grandes, regiões metropolitanas, porque isso nos leva a pensar o quanto precisamos avançar. Porque a cada 4 meses de institucionalização, a cada 1 ano de institucionalização, a criança ela tende aí a perder 4 meses no seu desenvolvimento infantil, quando ela está institucionalizada em acolhimento institucional. Essas são as pesquisas que nos apontam. E, por fim, não poderia deixar de apresentar para vocês que é a nossa campanha nacional, que foi doada pelo município de Campinas. E me emociona muito estar nessa casa, porque foi aqui nessa Câmara onde tudo começou. A legislação, né, que autorizou a família acolhedora. E às vezes, tudo que uma criança... Esse lugar é que nos leva realmente a pensar o quanto precisamos avançar. Volta um pouquinho. O município de Campinas, sim, o município de Campinas doou para o governo federal, para o país, né, não foi para o governo federal, a campanha A Tempestade Passa e a Vida Continua. Essa campanha ela foi disponibilizada gratuitamente aos municípios, para que pudessem, então, fazer a convocação, o chamamento das famílias, para que elas pudessem ser selecionadas, credenciadas, capacitadas como famílias acolhedoras. E eu queria passar rapidamente esse vídeo de 30 segundos aí para vocês. Pode? Vai funcionar? Tá. Bom, não tem problema, a gente vê se daqui a pouco ele volta a funcionar. Só para fechar, então, aqui as reflexões, eu sei que muitos aqui podem estar vindo dos municípios, pensando assim, mas como que a gente vai fazer isso sem dinheiro, né, Mariana? Porque até agora a gente está sem recurso. Os recursos da assistência social estão colapsados. O SUAS vai acabar? Não, o SUAS não vai acabar, os recursos não estão colapsados. Então, eu vim aqui também trazer essa notícia, que nós estamos a todo vapor, trabalhando dia e noite, para que nós possamos conseguir acrescentar ao orçamento de 2019 os recursos necessários para que a gente possa chegar até o final do ano com todos os compromissos que foram firmados nas pactuações para a sustentação dos serviços, seja da proteção básica e da proteção especial. De fato, a lei orçamentária para 2019 estava muito insuficiente e a gente sabe disso. Por isso que nós já conseguimos apresentar essa semana mais um projeto de lei ao Congresso. Estamos dia e noite, né, batalhando ali com os nossos deputados e senadores para essa aprovação de 750 milhões ao orçamento de 2019, além do descontingenciamento de 600 milhões, né, do Ministério da Economia. E esse é um esforço feito pelo ministro Osmar Terra, secretário especial do Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, e eu, que nós estamos lá firmemente, de noite, batalhando para isso. E o nosso plano é poder fechar 2019 com todos os compromissos em dia, para que nós possamos, então, dar um Natal digno para as nossas crianças e adolescentes aí, que estão acolhidos, não só eles, mas para toda a nossa rede, os compromissos com as organizações, os compromissos firmados para os recursos humanos da assistência social. E trabalharmos para o próximo ano, 2020, a perspectiva de também alguns aprimoramentos, né? Priorizando o atendimento em acolhimento familiar, conforme previsto no ECA, qualificar o atendimento nos serviços, avançar em metodologias. Nós temos aqui esses 3 dias, eu fiquei bem impactada com a qualidade técnica dos nossos palestrantes ao longo dessa semana. Infelizmente, eu vou ter que estar lá no Congresso para poder fazer todo esse movimento, mas fiquei impactada do quanto nós precisamos de trazer metodologias de aprofundamento para essas reintegrações, o atendimento qualificado para o PIA, né, e também a preparação das crianças e adolescentes aí para a vida independente.
Então, espero que a gente possa ter um ótimo encontro a partir dessas reflexões, avançar mesmo naquilo que nos une, que é a proteção do direito dessas crianças e desses adolescentes, para que nós possamos ter não só um futuro melhor, mas um presente melhor para as nossas crianças do Brasil. Muito obrigada, desejo a todos uma ótima noite, muito obrigada por me ouvirem até esse horário.